Na aula de hoje, eu vou te mostrar como eu consegui receber 1,5 milhão de reais de um devedor de mais de 500 milhões de reais em dívidas trabalhistas, fiscais e civis. Ficou curioso? Quer saber qual a mágica que eu fiz? Não foi mágica nenhuma. Eu usei o caminho da investigação patrimonial do devedor. É o caminho que faz a desblindagem do patrimônio do devedor, produzindo as provas das fraudes patrimoniais que ele cometeu. Você quer saber como eu fiz isso? Eu sou Armando Zanin, sou advogado há mais de 20 anos, sou professor há mais de 15 anos e trabalho para devedores profissionais em todo o meu período de advocacia, ou seja, há mais de 20 anos. E a partir de 2017, eu desenvolvi uma metodologia de desblindagem patrimonial prática, rápida, que a gente aplica, produz essas provas todas extrajudicialmente, sem depender do juiz, sem depender de expedições de ofício, sem ficar lá enfrentando a burocracia judicial. Eu quero te mostrar esse método hoje com um caso concreto. Vou te apresentar como que eu fiz essa investigação, como que eu produzi as provas e como, de fato, eu coloquei meus honorários no bolso. Há 20 anos eu trabalho para devedores. Mas a partir de 2017 eu passei a fazer o caminho inverso, ser o algoz desses devedores. Criei uma empresa de investigação patrimonial e hoje eu presto serviços para advogados, escritórios de advocacia que não conseguem encontrar patrimônio do devedor nas suas execuções. E vou te mostrar como que você pode aprender a fazer essa desblindagem patrimonial. Legal? Lá em 2017, quando eu criei a Recuperium, que é a minha empresa de investigação patrimonial, eu tinha que ter uma fórmula, uma metodologia, algo rápido, fácil, para que outras pessoas, além de mim, também aplicassem essa metodologia e tivessem resultados encontrando patrimônio. Foi aí que a gente desenvolveu um protocolo de investigação, que junto com uma ferramenta, uma caixa de ferramentas que a gente desenvolveu, mas a ferramenta de um sistema que vai coletar essas informações, trazer essas informações para um dashboard onde eu consigo cruzá-las, cruzar o endereço, cruzar o CPF, cruzar o CNPJ, cruzar os objetos sociais, uma série de outros pontos de cruzamento que fazem com que eu consiga enxergar quem são os laranjas do devedor, como eles estão operando, qual é o grupo econômico que esse devedor participa, qual é o sócio oculto, de quais empresas esse devedor se considera sócio oculto e faz a gestão do patrimônio através de, por exemplo, procurações. Vou te mostrar o passo a passo de como isso foi criado. Primeiramente, vou te apresentar esses resultados. Vamos falar um pouco sobre esse caso que eu citei de investigação para te mostrar como extrajudicialmente, através de um acordo, eu coloquei meus honorários muito rapidamente no bolso. Fechado? Vamos para cima? Eu vou compartilhar minha tela. Então vamos lá que eu vou te mostrar o caminho que eu realizei para de fato encontrar esse ouro escondido. Olha só, primeiro, a gente precisa começar com uma diferença, falando sobre uma diferença super importante que é sobre o devedor solvente e insolvente. Esses conceitos são os conceitos trazidos lá pelo Código de Processo Civil. Devedor insolvente é aquele que não tem dinheiro para pagar suas dívidas, não tem patrimônio suficiente para arcar com as suas dívidas. O devedor solvente, esse sim, tem o ativo maior do que o passivo. Qual que é a diferença desses dois com o devedor profissional? O devedor profissional, ele tem patrimônio, mas ele esconde esse patrimônio em nome de terceiros e você não consegue encontrar. É contra esse cara, contra o devedor profissional, que eu vou te mostrar o caminho para fazer a desblindagem desse patrimônio. O Código Civil e o Código de Processo Civil, eles não têm instrumentos suficientes para te fazer encontrar esse patrimônio escondido e, principalmente, penhorar, bloquear esse patrimônio. E eu vou te mostrar como você vai fazer isso extrajudicialmente, sem depender do juiz. Onde que eu aplico essa investigação patrimonial, Zanin? Se aplica em todo lugar onde houver uma execução, em todo lugar que você precisa receber algo e o devedor se mostra insolvente no processo, mas desfila, ostenta de carro de luxo, restaurantes caros, imóveis, morando em condomínio de luxo, iate, lancha na praia no final de semana, ele ostenta nas redes sociais, mas no processo é um mendigo, no processo pede até justiça gratuita porque não tem nada em nome dele. E não adianta o Infojude, porque o imposto de renda também não vai trazer nenhuma novidade patrimonial em nome desse devedor. Então, cumprimentos de sentenças civis, trabalhistas, você que é advogado trabalhista, advogada civil, de família, precisa encontrar patrimônio do alimentante. Você tem sonegação de bens em inventário, então você tem uma suspeita de que um dos herdeiros sonegou patrimônio, ou a meeira sonegou patrimônio, você tem como encontrar extrajudicialmente
todo o patrimônio que estava em nome do Decujus nos últimos 10, nos últimos 20, nos últimos 30 anos, se você quiser. A investigação patrimonial, ela não tem um termo final específico, ela não tem um prazo que você pode pesquisar, você pode pesquisar a vida inteira do devedor. A gente sempre aconselha, claro, desde o início, a data inicial, citação do processo de conhecimento para frente, você já pode investigar o devedor, porque encontrando patrimônio e encontrando o patrimônio que ele se desfez ao longo desse caminho, isso pode caracterizar a fraude à execução. E eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, sistemas de buscas judiciais. Sistemas de buscas judiciais, vocês sabem, meus amigos, eles não acham o patrimônio escondido do devedor. Então você tem aí mais de 20 sistemas judiciais de busca, o Sisbajude, né, antigo Bacenjude, o Caged, Serasa-Jude, CCS Bacen, Sensec. O Sensec agora faz parte da nossa metodologia extrajudicial. Eu consigo encontrar procurações e escrituras do devedor sem a necessidade de pedir para o juiz. Vou te falar um pouco mais sobre isso. CRC-Jude, Infojude, Infoseg, Navejude, o Sniper, né, o tão famoso e aguardado, uma expectativa gigantesca que foi gerada em torno do Sniper. O Sniper brasileiro, infelizmente, ele é míope e não usa óculos. Infelizmente, você não vai conseguir encontrar nada, são pouquíssimos os resultados que o Sniper traz. Eu vou te mostrar que uma pesquisa no Google é mais eficaz do que o Sniper. Então, para que você vai ficar esperando meses o resultado de um Sniper, às vezes até tendo que brigar através de agravo de instrumento, subir para o tribunal para discutir a autorização, deferimento ou não da pesquisa Sniper, se você consegue muito mais resultados extrajudicialmente, consultando sistemas extrajudiciais de informação. E eu vou te falar sobre eles. Simba, Cinesp, Ciel, Serasa Ajude, todos esses sistemas contra o devedor profissional não gerarão resultado algum. E aí, eu te falo isso, não é porque eu acho isso, não é porque o Zanin acredita nisso, não. Eu te mostro dados. Olha só, Justiça em Números, Conselho Nacional de Justiça, olha a fonte aqui, ó, Justiça em Números, cnj.jus.br, painel de estatísticas. O painel da Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça aponta que em 30 de abril de 2025 existiam no Brasil 37.740.462 execuções no Brasil. Dessas mais de 37 milhões, nós temos mais de 11 milhões de processos de execução arquivados, ou seja, são aqueles que estão sobrestados, suspensos e arquivados provisoriamente por ausência de bens do devedor. Fora o montante de mais de 20 milhões de processos que estão ativos, não estão arquivados, mas não conseguem encontrar o patrimônio do devedor. Você acha que tem mercado para fazer a investigação extrajudicial? Você acha que tem mercado para investigação patrimonial do devedor? Se você resolver os seus processos, já está ótimo. Mas imagina a possibilidade de prestar serviços para outros escritórios de advocacia. Foi isso que eu fiz. Comecei a prestar um serviço que ninguém sabe fazer e eu vou te ensinar como você vai fazer isso. Olha o caso. Olha o caso de blindagem patrimonial que eu vou te apresentar. Caso este em que o devedor devia mais de R$ 500 milhões no mercado. Dívidas tributárias junto à União, estados, municípios, dívidas trabalhistas e dívidas civis. Ninguém conseguiu pegar R$ 1 do patrimônio do devedor e eu consegui receber dele 1,5 milhão. Legal? Vamos começar com o histórico do caso. Olha só. Abril de 19, contrato de prestação de serviço firmado. Outubro de 19, renovação automática do contrato. Maio de 2020, rescisão por inadimplemento contratual. Em maio de 2021, o cliente me procura, nós ajuizamos uma ação monitória porque o contrato não estava assinado por duas testemunhas, não era um título executivo. Linha do tempo da atuação. Então, maio de 21, ajuizamos a monitória. Em agosto de 21, saiu a sentença condenatória. O devedor recorreu. Em maio de 22, acórdão confirmando aquela sentença condenatória. Em abril de 23, a gente começou a fazer a investigação extrajudicial, confirmando a fraude patrimonial. Em junho de 23, ou seja, 2 meses depois de produzidas as provas das fraudes, em junho de 23, notificamos esse devedor, expondo nessa notificação a blindagem patrimonial e as provas que eu tinha obtido. Em agosto de 23, assinamos um acordo onde meu cliente recebeu 1.250.000 e o meu escritório recebeu R$ 250.000 em honorários advocatícios. E qual era o quadro atual quando a gente parou para olhar o patrimônio desse devedor? A gente identificou mais de R$ 500 milhões de dívida, sendo 500 milhões de dívida fiscal e mais de 20 milhões de dívida trabalhista, que, claro, caracterizam-se como créditos preferenciais. E tínhamos localizados veículos antigos,
era uma empresa transportadora, fazia parte de consórcio de transporte público em município gigantesco. E, no qual era o quadro de bens da empresa localizados antes das investigações? Passivo de mais de 500 milhões de reais, 500 milhões de passivo fiscal, mais 20 milhões de passivo trabalhista, que são créditos preferenciais, e identificamos bens em nome da empresa, que eram veículos antigos sobre os quais já recaíam diversas penhoras, muitas penhoras trabalhistas e fiscais sobre esses ônibus que estavam em nome dessa empresa. Era uma empresa transportadora, que inclusive fazia parte de um consórcio de transporte público municipal. Esses bens não satisfaziam nem 1% do valor do passivo. Nem 1%. Então, esses bens para nós não tinham nenhum, né, motivo para que a gente fosse perseguir mais um, a penhorar bens que a gente não teria prioridade no recebimento, nem prioridade na penhora. Muito bem. O que a gente descobre ao realizar a investigação? A gente descobre que esses ônibus que estavam em nome da empresa é o que a gente chama de iceberg do devedor. São os ativos podres, os ativos que ele deixa em nome próprio. Nesse caso aqui, era uma empresa de transporte que tinha ônibus em nome próprio, ônibus velhos, não tinham valor de mercado, ônibus quebrados, chassis, sucata. Agora, devedores profissionais se utilizam desses ativos podres para blindar o patrimônio, para dificultar a sua vida como credor. Ações da Eletrobras, créditos advindos de precatórios, direitos creditórios, debêntures, imóveis, que quando você vai fazer a avaliação do imóvel, ele está dentro da água, ele está na praia, ele está em cima de uma duna, numa área de preservação permanente, mas eles mantêm no seu patrimônio, no seu acervo patrimonial, esses bens justamente para não caracterizar insolvência, justamente para você, que muitas vezes não conhece essas malandragens do devedor, ficar pedindo penhora desses bens e perdendo anos até constatar que de fato esses bens não existem, esses bens não têm valor de mercado. Então, o devedor profissional, ele se utiliza desse formato de iceberg, ele deixa visível apenas o patrimônio que ele não tem interesse. No caso que nós estamos tratando aqui, os veículos antigos. Agora, e o patrimônio oculto, aquele que está embaixo d'água que ninguém enxerga? Imóveis, empresas pertencentes ao consórcio de transporte público municipal de um município gigantesco, ou seja, tinha muito dinheiro envolvido e esse muito dinheiro envolvido estava escondido através dessas estruturas jurídicas. O que o resultado da investigação mostrou? Mostrou que houve a caracterização de um grupo econômico. Esse grupo econômico, ele se reestruturou, transferindo os bens, porque o meu cliente, no contrato dele, uma das empresas garantidoras do contrato era uma holding patrimonial. Quando o devedor percebeu que o meu cliente tinha cobrado esse contrato, ajuizado a ação bonitória para cobrá-lo, o que ele fez? Ele transferiu todos os bens que estavam nessa holding patrimonial para terceiros. Empresas terceiras, laranjas desse devedor, com endereços e ramos de atividade coincidentes. Então, ao se aprofundar nessa investigação, nesse caminho extrajudicial que eu estou te mostrando aqui, como que a gente realiza, eu identifiquei empresas espelho, sucessão empresarial de empresas do mesmo ramo, do mesmo grupo econômico, sendo que uma dessas empresas com um faturamento muito alto. Você já ouviu falar em empresas espelho? Nunca ouviu falar? Deixa eu te mostrar uma coisa. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Quando eu falo em empresa espelho, estou falando de um dos tipos de fraude realizada pelos devedores profissionais. Olha isso aqui, ó. Análise de configuração de grupo econômico, transmissão de bens entre familiares, sócio oculto, divórcio simulado, grupo econômico, alienação fiduciária fraudulenta, os laranjas padrão, né, que mais conhecidos, dívidas simuladas que podem ser criadas pelo devedor, a blindagem por meio de estruturação societária, criação de CNPJs, sociedades anônimas de capital fechado, offshores, holdings patrimoniais, empresas criadas para blindar o faturamento do devedor daquela e se distanciar daquela empresa devedora, daquele CNPJ devedor. Dissolução regular com passivo, sucessão empresarial, fraude com utilização de holding patrimonial, offshore, ausência de integralização de bens no capital social e responsabilidade da filial em relação aos débitos da matriz. Quando a gente então fala sobre fraudes patrimoniais, eu tenho diversos tipos de fraudes patrimoniais, mas eu vou te mostrar a empresa espelho. Olha só as provas que a gente pode produzir das empresas espelho. Dá uma olhada nisso. A gente tem aqui, ó, provas. Como que eu vou buscar essas provas extrajudicialmente sem depender do magistrado, sem depender do juiz?
Eu vou buscar os atos constitutivos, alterações societárias, eu vou buscar na junta comercial. Eu vou verificar todos os sócios que entraram e saíram deste CNPJ desde a constituição dele. Quais foram os bens integralizados nesse CNPJ? Quem foi que integralizou? Quais foram os sócios que se retiraram do quadro societário? É muito comum essa manobra do devedor. Ele cria uma outra empresa, uma nova empresa, um novo CNPJ, com o mesmo objeto social, às vezes no mesmo endereço, e pega aquele CNPJ devedor, aquele CNPJ que você está cobrando há anos, e manda para uma outra cidade, para um outro estado, em nome de um laranja. E você vai lá, fica correndo atrás desse CNPJ para tentar penhorar. E ainda, às vezes, até penhora cotas desse CNPJ. Esse CNPJ não vale mais nada. É tudo que o devedor quer é que você fique pensando, correndo atrás, pensando que esse CNPJ um dia vai cumprir com a obrigação, vai pagar, vai satisfazer a dívida. Ele não vai. O devedor já está trabalhando com outro CNPJ. Então veja, nesse caso que está sendo tratado aqui, é um caso de sucessão empresarial. O que eu vou fazer, Zanin, para encontrar as provas dessas fraudes? Olha só, extrajudicialmente, você pode, por exemplo, ir atrás do contrato social desse CNPJ. Você precisa entender, desde a constituição da empresa, todos os sócios que entraram e saíram do quadro societário. Sabe por quê? Porque é muito comum que o devedor, quando a empresa explode, quando o passivo fica gigantesco, ele se retira desse quadro societário e coloca um laranja no lugar. Mas ele pega esse CNPJ, essa empresa, ele manda para outra cidade, ele transfere de endereço. E no endereço onde ele funcionava, ele cria um outro CNPJ, novinho em folha, sem dívida alguma, e às vezes até em nome dele próprio, e deixa o CNPJ antigo em nome do laranja. E você lá tentando penhorar bens, às vezes até penhorando cotas desse CNPJ antigo. É tudo que o devedor quer, porque isso vai atrasar a sua vida e vai possibilitá-lo criar novas camadas de blindagem patrimonial. Então, além dessa análise detalhada do contrato social, você vai também coletar esses dados e colocar nessa planilha organizadora que eu vou te mostrar. Depois você vai consultar redes sociais, o LinkedIn, Facebook, o Instagram. Você vai obter informações sobre esse cliente, principalmente sobre desvio de clientela. Por quê? Quando o devedor profissional ele cria uma empresa espelho, o fundo de comércio fica com um novo CNPJ. Ele continua atuando no mesmo ramo. Ele continua vendendo para os mesmos clientes, com os mesmos fornecedores e muitas vezes com os mesmos empregados que prestavam serviços para aquele CNPJ anterior. Então você precisa mapear tudo isso. Hoje, com uma consulta num sistema extrajudicial, todas essas informações já estão à sua disposição. Por R$ 10 você consegue trazer todas essas informações para a tela do seu computador sem precisar ficar esperando meses um despacho judicial para autorizar ou às vezes até indeferir a consulta a esses dados. O Google Earth nos ajuda muito. Por quê? Porque você consegue olhar, sem precisar sair da frente do seu computador, de dentro do seu escritório, você consegue ver o que está funcionando naquele endereço em que funcionava a empresa, o CNPJ anterior. Mas não adianta você ficar procurando no endereço atual que consta no CNPJ. Por isso você tem que analisar a íntegra, o contrato social consolidado, para aí sim ter uma visão geral de todas as modificações que foram feitas, tanto no quadro societário quanto nas alterações da sede da empresa e nos objetos sociais. Então, essa dica vale ouro. Tem vários outros dados que a gente pode cruzar e eu vou te mostrar ao longo do caminho. Mas vamos voltar para a investigação, para a gente não se perder aqui do nosso caso concreto. Vamos voltar para a investigação. Então, além da empresa espelho que nós identificamos também patrimônio imobiliário ocultado, blindado através de sociedade anônima de capital fechado. Hoje, a moda dos devedores profissionais é a criação da sociedade anônima de capital fechado. Mas por que, Zaninha, a moda é essa? Porque já passou por holding patrimonial, mas eles viram que a holding patrimonial é muito simples do advogado do credor pegar. Agora, a sociedade anônima ela é criada por quê? Porque, de fato, ela gera alguma dificuldade a mais para o advogado do credor identificar o patrimônio. É impossível, Zeni? Claro que não. É totalmente possível desblindar o patrimônio constituído e ocultado dentro de uma sociedade anônima. Mas você tem que saber fazer, você tem que trilhar o caminho para isso. Nesse caso específico, a gente encontrou mais de 18 milhões de reais de capital integralizado nessa sociedade anônima de capital fechado em nome dos filhos desse devedor. Então, olha só, olha a blindagem acontecendo. Né? Ele utiliza empresa espelho, ele utiliza laranjas familiares para esconder o patrimônio.
E a gente chegou, como eu já disse para vocês, à conclusão de que a penhora sobre os bens disponíveis em nome da pessoa jurídica era totalmente inviável, só ia dar mais tempo para esse devedor blindar o patrimônio. O que que a gente fez? Adotou uma estratégia de negociação extrajudicial. O que que é essa negociação extrajudicial? Uma notificação, uma comunicação a esse devedor. Essa comunicação, ela pode ser feita por e-mail, WhatsApp, carta registrada, né, usar os correios para isso também. A gente pode utilizar telegrama, qualquer meio de comunicação que você quiser. O importante é notificar não só o devedor, mas os laranjas encontrados, as empresas laranjas que fazem parte desse grupo econômico, os sócios ocultos, tudo que você encontrou na investigação, você vai comunicar a todas essas pessoas que você já descobriu o que está acontecendo. Por que isso é importante, Zanin? Porque quando você comunica o devedor, muitas vezes ele pode estar de ombros. Ah, tudo bem, não quero nem saber. Agora, quando você comunica o laranja, quando você identifica essas estruturas empresariais que estão em volta e os terceiros que estão envolvidos na operação, que acreditavam que muitas vezes estavam só emprestando o nome para o devedor, esses terceiros vão pular da cama, vão saltar da cadeira. Por quê? Porque eles não imaginavam que eles poderiam estar envolvidos em crimes de fraude à execução e lavagem de dinheiro. Ocultação de bens em nome de terceiros caracteriza o crime de lavagem de dinheiro. Então, quando a gente mostra isso, não só para o devedor, as provas que nós produzimos com a investigação extrajudicial e mostra para os laranjas as consequências criminais disso tudo, a gente consegue abrir um canal de comunicação com o devedor e trazê-lo para a mesa, vir para a mesa para negociar. E nesse caso, na notificação, olha os termos, eu trouxe até um trecho aqui da notificação que era o seguinte: olha, devedor, eu posso até não receber. Se eu tiver que colocar isso no processo, eu posso até não receber. Por quê? Porque eu vou notificar, vou mandar esse dossiê de provas que eu coletei para a PGFN. Eu vou mandar para a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, e para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que são os seus maiores credores. Eu vou comunicar os advogados dos reclamantes que estão atrás de bens, todo o grupo econômico, toda a sua blindagem patrimonial, esses 18 milhões de reais que estão lá guardadinhos, que são sua aposentadoria, vão para o espaço, porque todos os seus credores vão para cima de todos esses bens. E aí, claro, diante do exposto, né, estou formalizando para você, devedor, a constatação de todas as informações e provas que eu fiz acima, as quais poderão ser levadas a conhecimento do próprio juiz do meu processo e caracterizar o grupo econômico responsabilizando as empresas todas relacionadas, bem como os seus sócios. Então, a partir do recebimento dessa notificação, você está cientificado que eu conheço a sua blindagem patrimonial e qualquer alteração que você fizer nessa estrutura já estará contaminada, vai ser fraude à execução, vai ser fraude a credor, porque você está transferindo patrimônio para o nome de terceiros, realizando, né, caracterizando mais níveis de blindagem patrimonial, mas eu já estou ciente e se você fizer isso, vai caracterizar fraude à execução. Perfeito? Um mês depois da notificação, o que que acontece? Qual foi o desfecho? Acordo extrajudicial fechado, meu cliente recebendo 1.250.000 reais e eu colocando 250.000 reais de honorários no bolso do meu escritório. Tudo isso para te mostrar o seguinte: informação é poder. E a informação hoje está aí no seu computador de dentro do seu escritório. Você não precisa ir ao cartório, você não precisa ir na junta comercial, você não precisa ir ao fórum para obter informações do seu devedor. Está tudo aí na sua frente. Com sistemas extrajudiciais simples de operar, você consegue essas informações em questão de segundos, ao invés de ficar esperando meses o Poder Judiciário te salvar com algum tipo de informação. Eu, advogando há 20 anos, já entendi que o caminho oficial do Cisbajude e do Renajude não funcionam mais. Eles podem ter funcionado lá atrás, mas hoje não funcionam mais. Então você precisa, para persuadir esse devedor, produzir as provas. Provas das fraudes que ele cometeu. Ah, Zanin, muito bom, mas como eu faço isso? Olha só, vou te mostrar os 5 passos da minha metodologia de investigação patrimonial extrajudicial desse devedor. Olha só, eu começo coletando dados. Vou extrair dados de sistemas extrajudiciais simples. Com um toque no botão, você tem árvore genealógica desse devedor, você consegue destacar os relacionamentos econômicos realizados pelo devedor, endereços, os processos que tramitam contra esse devedor ou em que esse devedor é polo ativo, que possíveis créditos você pode identificar, todos os telefones desse devedor, todos os dados importantes para a investigação com um sistema apenas, com um toque no botão você já vai ter na sua tela. Montado, árvore genealógica, relacionamentos econômicos, redes sociais, processos, eu vou entrar na fase de busca de ativos.
E aí a pesquisa de ativos eu vou realizar em nome não só do devedor, porque no devedor não vai ter mais nada, mas eu vou realizar a busca de ativo em nome dos laranjas, em nome dos terceiros que eu encontrei, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. É aí que está escondido o ouro do devedor. É aí que eu vou encontrar de fato bens imóveis, automóveis, faturamento. Tá? Eu vou encontrar marcas, patentes, eu vou encontrar sites registrados em nome dessas empresas e utilizados pelo próprio devedor profissional. É assim que a gente liga o devedor ao laranja, produz as provas do devedor para o laranja. E aí, não tem jeito, o devedor vai vir correndo para um acordo porque ele não quer jamais ver esses dados expostos num processo público. Pegou a visão? Então, presta atenção que agora eu vou te apresentar uma oportunidade. Sabe que oportunidade? Eu estou abrindo vagas para o meu programa de mentoria e investigação patrimonial do devedor. Tudo extrajudicialmente. Mas, Aline, como é que vai funcionar essa mentoria? Olha só, você vai pegar um processo seu. Pensa quantos processos você tem aí no seu escritório que estão parados. Quanto de dinheiro tem parado na mesa aí no seu escritório porque você não consegue receber do devedor? Porque os sistemas judiciais não dão conta de achar patrimônio desse devedor. Você não consegue nada para penhorar. Quando consegue, identifica lá um ativo podre, um ativo que não presta, que não vale economicamente nada. Eu vou te ensinar como você vai fazer essa investigação patrimonial extrajudicial do devedor com sistemas extrajudiciais. Então você vai pegar um caso seu, você vai escolher qual caso aqui que eu vou ganhar mais dinheiro, ou qual caso aqui que esse cara aqui é uma questão de honra. Já tive mentorados que trouxeram para cá, às vezes, casos de 150 mil, 200 mil. Fala, mas doutora, você não vai ganhar o êxito disso, os honorários convenciais são pequenos, você vai ganhar 10, 20 mil com isso, é pouco. Não, nesse caso é questão de honra. Eu quero pegar esse devedor, ok? Traga para cá. Eu sempre sugiro trazer processos em que o volume de honorários sucumbenciais é mais alto. Tem lá um contratinho de honorário ad êxito, né, honorários contratuais, de maneira que você vai ganhar dinheiro. No primeiro processo que a gente vai investigar aqui juntos, eu vou te dar todas as coordenadas. Você já vai colocar uma montanha de dinheiro no bolso, dependendo do processo que você trouxer. Então, olha só, você vai escolher um processo seu. Você vai trazer esse processo para nós e nós vamos investigar esse processo em conjunto. Eu vou te guiar nessa investigação, etapa por etapa. Todo o caso que eu te mostrei aqui hoje foi seguindo o protocolo, 5 passos do protocolo de investigação que eu criei e aplico na minha empresa de investigação patrimonial, que é a Recupere. Eu vou aplicar esse passo a passo junto com você. Eu vou te sugerir caminhos para a sua execução. Nós vamos sentar junto e eu vou te guiar nessa aplicação desses 5 passos. Além disso, além de fazer uma investigação concreta, implementar ali mão na massa, e você ali, ó, de mão dada comigo, eu te orientando cada passo que você tem que dar, você vai ter acesso a todo o meu curso gravado de investigação patrimonial. Na verdade, não é um curso, são vários cursos. Eu chamo de formação em investigação do devedor, mas essa formação de investigação do devedor, ela é composta de vários cursos. Quer dar uma olhada? Vou compartilhar minha tela aqui para você ver, junto comigo, do que nós estamos falando. Olha só. Olha como é que funciona essa plataforma. Na plataforma, que compreende todos os cursos da formação em investigação do devedor, você vai começar pelo treinamento antifraude. É aqui que você vai aprender as fraudes patrimoniais realizadas pelo devedor profissional. Como produzir as provas dessas fraudes. E não são provas da minha cabeça ou da cabeça de um autor qualquer. São provas com base nos acórdãos dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais do trabalho de todo o Brasil. Nós temos um banco de acórdãos que trata de fraudes patrimoniais e nessas aulas contidas aqui no treinamento antifraude, você vai entender e conhecer, saber como identificar e desblindar o patrimônio de todas essas fraudes patrimoniais cometidas. Eu mostrei para você ao longo da aula de hoje algumas dessas fraudes, citei em detalhes aqui uma, mas você viu ali o volume de fraudes patrimoniais e a gente vai estudar uma a uma todas elas. Segunda coisa, você vai aprender o protocolo de investigação. Esse protocolo que a gente vai aplicar juntos no seu processo dentro da mentoria, você vai tê-lo gravado para assistir quantas vezes for necessário para você dominar os 5 passos da investigação patrimonial. Coleta de dados, cruzamento desses dados, saber o que cruzar, como encontrar o laranja, como identificar as estruturas societárias, a sociedade anônima, a offshore, as estruturas societárias criadas pelo devedor para esconder patrimônio. Legal? Além disso, você vai ter acesso ao meu sistema de investigação. Um sistema com apoio de inteligência artificial que vai já te dirigir, já te direcionar
para qual caminho o devedor está levando o patrimônio. Então, esse sistema faz parte da minha caixa de ferramentas. Dentro dessa caixa de ferramentas, você vai ter acesso ao banco de acórdão, você vai ter acesso às minhas planilhas de organização da investigação, você vai ter acesso a ferramentas que a gente utiliza como fontes de consulta, sistemas de consulta, fontes abertas, dados de OSINT, que são dados abertos que estão à sua disposição aí na internet e você não conhece e não sabe como utilizar isso a seu favor para encontrar o patrimônio do devedor. O que mais? Além do banco de acórdãos, a gente tem também o treinamento de negociação persuasiva. Então, olha só os pilares. Treinamento antifraude para conhecimento das fraudes. Você tem o protocolo de investigação, o passo a passo ensinado em detalhes, os 5 passos que você tem que aplicar para encontrar o patrimônio do devedor extrajudicialmente. E por fim, a gente tem o treinamento de negociação persuasiva. Qual que é a ideia? É fazer você receber, como eu faço aqui na Recupera no meu escritório, em mais de 70% dos casos, extrajudicialmente via acordo, sem necessidade de DPJ. A investigação ela vai produzir as provas para comprovar desvio de finalidade, confusão patrimonial, preencher o artigo 50 e você poder entrar com o IDPJ com todas as provas sem correr o risco de sucumbência de pagamento de honorários advocatícios para o devedor. Então, dentro do treinamento persuasivo, de negociação persuasiva, o que a gente faz? Eu vou te mostrar como fazer uma notificação, o que mencionar na notificação, por exemplo, crime de lavagem de dinheiro, crime de fraude à execução, mencionar as provas, como mencionar as provas que você obteve na investigação, para mostrar para o devedor que é muito mais negócio para ele fazer um acordo com você do que ver essas provas expostas num processo público, onde outros credores vão ter acesso. O devedor profissional, pessoal, ele quase sempre tem um passivo gigantesco. Ele não tem só o seu processo, ele tem vários outros. Então, quando você tem as provas das fraudes na mão e ameaça colocar essas provas das fraudes num processo judicial, esse devedor profissional fica louco. Ele prefere muito mais fazer um acordo com você do que ver essas provas expostas, onde outros credores, sejam trabalhistas, fiscais ou civis, poderão acessar essas provas e utilizar essas provas também nos seus processos. Então, o treinamento de negociação persuasiva, ele é muito importante para fazer com que você consiga receber através de um acordo. Todos os meus mentorados, todos os advogados que já passaram pelo programa de mentoria conseguiram fechar acordos extrajudiciais. Então, fica ligado, porque esse é o melhor caminho, o caminho mais rápido e que eu vou te ensinar dentro dos cursos. Além dos encontros ao vivo, que também vão ficar lá disponibilizados. Você vai ter acesso a uma imersão IDPJ, e também aos encontros de mentoria que ficam aqui gravados na plataforma. Eu vou te mostrar aqui como é que funciona, né, os encontros ao vivo. Ó, se você olhar aqui os conteúdos, a gente já tem todos os encontros de mentoria gravados. E tá aqui, ó, valor da mentoria. Tá vendo? R$ 25.000 é o valor para eu te acompanhar durante um ano, 12 meses, fazendo encontros mensais para a gente tratar do seu caso concreto, da produção de provas das fraudes que o seu devedor cometeu e conseguir, de fato, colocar o dinheiro no seu bolso. Ah, Isaní, mas 25 mil tá muito caro para mim, eu não consigo pagar esse valor. Por mais que eu saiba que eu vou ganhar muito mais do que 25 mil em honorários desses processos que estão parados aqui comigo. Então presta atenção que eu vou te apresentar uma oportunidade. Você acessar o programa de mentoria com encontros ao vivo comigo, guiando a sua investigação no seu processo. Não estou falando aqui de um caso em tese, é o seu processo que vai vir para a análise. Acesso ao conteúdo gravado de todos os cursos que eu já te mostrei. Encontro quinzenal tira dúvidas. Encontro quinzenal de investigação, ou seja, nós vamos se encontrar 2 vezes por mês para tratar da investigação do seu processo, analisando o seu caso concreto até colocar dinheiro no seu bolso. E abrindo para você a oportunidade de participar do grupo Papo de Credor. O que é o grupo Papo de Credor? É o grupo que contém mais de 350 advogados que já fizeram, já passaram pelos meus cursos de investigação e hoje trabalham com investigação patrimonial, realizam investigação patrimonial nos seus próprios processos. A partir dali, a troca de ideias, de caminhos de investigação, de tirar dúvidas com os próprios colegas, essa troca é muito, mas muito rica. Muitos negócios saem a partir do grupo Papo de Credor. Então, tudo isso que eu acabei de te falar, acesso ao conteúdo gravado, encontro quinzenal tira dúvida, encontro quinzenal de investigação, analisando o seu caso concreto e ainda fazendo network dentro do Papo de Credor, né, dentro de um grupo com mais de 350 advogados que já passaram pelos cursos do Dr. Zanin, que já conhecem o protocolo de investigação,
eu abrindo essa oportunidade para quem mandar para mim o formulário preenchido, né, a aplicação preenchida agora. R$ 15.000 para fazer o programa de mentoria durante 12 meses. 12 meses com acesso de um ano em todos os cursos gravados que eu te mostrei aqui ao longo da nossa aula de hoje. Então, uma oportunidade imperdível para você, de fato, começar a receber nos seus processos de execução, passar a raspelar todo esse dinheiro que está em cima da mesa e que você não consegue colocar no bolso porque os sistemas judiciais não conseguem resolver o seu problema. Fechado? Gostou? Então preencha a aplicação que o meu time vai entrar em contato com você para a gente marcar uma primeira reunião. Não é só preencher a aplicação que vai ser automaticamente o seu ingresso no programa de mentoria. Eu preciso entender se você tem um processo, se você se encaixa no perfil dos meus mentorados, que são advogados aplicados, que vão aplicar a metodologia, porque eu não quero quem não gera resultado dentro do programa de mentoria. O programa de mentoria é só para aqueles que são experts em investigação. Ou seja, você vai consumir o conteúdo dos cursos e vai aprender comigo, discutindo com os demais colegas, quais são os melhores caminhos e provas para o seu processo de execução. Fechou? Muito bom, galera. Ó, prazer tê-lo aqui. Quero ver a sua aplicação. Estou aguardando, manda para mim. Um abraço e até a próxima aula.